Aventura, história, mistérios e cenários encantadores que se misturam com a emoção. Esta é mais uma edição do B Viaja na Europa. Após 7 horas de voo partindo do Recife, nossa equipe desembarca na capital portuguesa, Lisboa. A jornada segue. Pegamos a estrada em uma viagem de pouco mais de 1 hora para Évora, região do Alentejo. Classificada como Patrimônio Mundial da Unesco desde 1986, a cidade abriga construções históricas, como o Templo Romano, erguido por volta do século I d.C., em honra ao Imperador Augusto. É um dos monumentos romanos mais preservados de Portugal. Aqui também está a maior catedral medieval do país, a de Santa Maria, erguida entre os séculos XII e XIV. Ao entrar aqui é impossível não se impressionar com a grandiosidade do altar principal, esculpido totalmente em mármore, que reflete a luz que entra pelos vitrais. Cada detalhe parece contar uma história de fé e devoção. Os visitantes têm ainda a oportunidade de contemplar uma vista deslumbrante no terraço da igreja. Seguimos para um dos pontos mais intrigantes da região, a Capela dos Ossos. O local é cercado por milhares de ossos e crânios humanos, colocados por monges franciscanos no século XVII. Cada um desses carrega uma história, uma vida. Em cada canto do Alentejo, história se desvenda. Às margens do Grande Lago Alqueva, o Castelo Monsaraz encanta. Além de uma história marcada por diversas ocupações, a pequena vila de ruas estreitas e casas brancas oferece uma vista deslumbrante para a paisagem alentejana. Símbolo da história militar, a fortaleza foi construída no século XIII, durante o reinado de Dom Afonso III, após a Reconquista Cristã. A localização estratégica no topo da colina a tornou essencial para a defesa do território. O Alentejo também é famoso pela produção de vinhos. Uma das vinícolas mais renomadas é a Herdade do Esporão. São mais de 750 anos de produção de vinhos de alta qualidade e inovação da viticultura. Só para se ter ideia, a propriedade possui 450 hectares de área, onde se cultivam 225 espécies de uvas, entre as de teste e produção. Temos 36 castas em plena produção, temos 189 em campo ampliográfico. Significa na zona em que as podemos estudar, também verificar se elas se adaptam ao sol, ao clima e também testá-las para ver o que é que podemos fazer no futuro com elas. Os visitantes podem explorar o enoturismo, com visitas guiadas e degustações exclusivas. Seguimos viagem para Elvas, a chamada Rainha da Fronteira. Localizada a 8 quilômetros da divisa com a Espanha, foi estratégica na defesa de Portugal durante séculos. O sistema de defesa de Elvas surpreende. As muralhas construídas entre os séculos XVII e XIX têm a forma de uma estrela, que possui 7 baluartes e 2 fortalezas, as de Nossa Senhora da Graça e Santa Luzia, que é a que nos encontramos agora. Todo esse conjunto é considerado um dos mais complexos e bem preservados da Europa e foi considerado Patrimônio Mundial pela Unesco em 2012. E por aqui os visitantes têm uma experiência um tanto quanto icônica. Eles podem andar justamente por onde os soldados da antiguidade passavam. E era exatamente por esses túneis que ficam dentro do próprio forte. E por aqui, ó, pelo que eu fiquei sabendo, são 2 horas para cruzar todo o forte. Simbora!
Encerramos nossa passagem pelo Alentejo com o pôr do sol de tirar o fôlego, visto do alto de São Bento, a mais de 300 metros de altura, oferecendo uma vista impressionante da cidade de Évora. Um novo dia se inicia. E com ele, um novo destino, Hamburgo, segunda maior cidade da Alemanha. Com uma arquitetura imponente, a cidade se destaca pela fusão entre história e modernidade. Os visitantes podem fazer um passeio de barco por um dos maiores portos da Europa, de onde partem rotas de cruzeiros internacionais. Olha, e agora um dos momentos mais esperados da viagem. Estamos a bordo de um navio que nos levará a 6 destinos na Irlanda e Reino Unido. Uma jornada repleta de aventuras e descobertas que ficarão para sempre na memória. A travessia pelo Canal da Mancha proporciona uma visão impressionante. A França de um lado e a Inglaterra de outro. Nosso primeiro destino na Irlanda é Cork, segunda maior cidade do país, famosa pela herança cultural e culinária. Estamos no coração de Cork, o English Market, um dos mercados cobertos mais antigos da Europa, fundado em 1788. Esse é o lugar onde tradição e sabor se misturam. Por aqui, entre os arcos vitorianos, é possível encontrar uma infinidade de produtos locais. O Forte Elizabeth, construído em 1601, também é uma das principais atrações, proporcionando uma viagem gratuita pela história. A aproximadamente 25 minutos de carro do centro de Cork, encontramos uma das principais atrações da região, o Titanic Experience. Foi aqui a última parada do conhecido navio antes do naufrágio. Inclusive, o museu está situado na antiga sede da White Star Line, por onde muitos passageiros embarcaram. Os visitantes podem viajar pela história do RMS Titanic, desde a construção até o naufrágio. A experiência fica ainda mais real com as réplicas das cabines e até artefatos e histórias pessoais dos passageiros. Vocês vão retroceder a 1912, no prédio original, onde 123 passageiros embarcaram no Titanic. Também verão o local exato onde o Titanic ancorou, atrás da Spike Island. Além disso, temos recriações das cabines de terceira e primeira classes e exposições que contam as tragédias e histórias de sobreviventes, além de objetos pessoais dos passageiros. Nos arredores do porto, o segundo maior natural do mundo, há atrações históricas e paisagens deslumbrantes. O cenário é pontuado por casas coloridas e uma enorme catedral neogótica. Nossa viagem segue. Chegamos a Belfast, capital da Irlanda do Norte. Situada às margens do rio Lagan, a cidade foi um importante centro de construção naval durante a Revolução Industrial. O RMS Titanic foi construído aqui no início do século XX. Por toda a cidade, é possível encontrar referências ao famoso navio. Os visitantes podem conhecer o estaleiro onde a construção aconteceu e o Titanic Studio, onde grandes produções cinematográficas foram gravadas. Belfast também é conhecida pelo papel durante o período dos Troubles, um conflito que durou cerca de 30 anos, de 1960 até o final dos anos 90. Estamos diante do Muro da Paz, um símbolo poderoso e, ao mesmo tempo, um paradoxo. Ele foi construído para separar comunidades e minimizar a violência em um dos períodos mais sombrios da história recente de Belfast. Hoje, o que encontramos são mensagens de paz e esperança, que contam histórias de dor, resistência e, principalmente, reconciliação.
Seguimos para o oeste da Inglaterra, a conhecida Liverpool. A cidade, considerada Patrimônio Mundial da Unesco, é reconhecida pela arquitetura e importância como um dos principais portos do mundo nos séculos XVIII e XIX, além de ser o berço dos Beatles. Estamos na Mayfield Street, onde os 4 rapazes de Liverpool começaram a revolução musical que ecoa até hoje. E foi aqui no Cavern Club que os Beatles criaram um som que conquistou o mundo. A magia deste lugar faz qualquer um acreditar que ainda é possível fazer história. Embarcamos em um passeio de trem de aproximadamente 50 minutos até Manchester, uma das cidades mais importantes e dinâmicas da Inglaterra. Localizada no noroeste do país, ela se destaca como um dos berços da Revolução Industrial, tendo sido fundamental para o desenvolvimento econômico e tecnológico do Reino Unido no século XIX. Conhecida pela influente indústria têxtil, Manchester também se tornou um ponto central da infraestrutura ferroviária e da expansão industrial, deixando um legado que ainda reflete na arquitetura e no espírito inovador da cidade. Continuamos nossa jornada. Nossa próxima parada é Kirkwall, na Escócia. Mais um ponto aqui chama a atenção: o cemitério que, segundo os locais, é mal assombrado. O local fica na Catedral de St. Magnus, um marco histórico construído no século XII. Envolto em lendas locais, muitos acreditam que aqui aparições e fantasmas do passado vagam entre as lápides. Relatos de sussurros e passos inexplicáveis, especialmente ao anoitecer, fazem parte do folclore da região. Por aqui é difícil ignorar o peso do tempo que permeia este lugar. Entre as antigas tumbas e as paredes da catedral, o silêncio ganha outra dimensão. Para muitos, não é só a história que ecoa entre as lápides, mas os murmúrios daqueles que jamais foram esquecidos. O navio chega ao último destino, Invergordon, também na Escócia. Esta pacata cidade, localizada nas terras altas, é conhecida pelas belas paisagens costeiras e principalmente por ser um porto importante para cruzeiros que exploram a região. Além disso, também é famosa pelos murais, uma exposição a céu aberto que conta a história da cidade através da arte de rua. Depois de explorar Invergordon, nossa equipe seguiu rumo à capital das terras altas, Inverness. Conhecida como a porta de entrada para algumas das paisagens mais icônicas da Escócia, a cidade serve como ponto de partida para aventuras pelo famoso Lago Ness. O lago, com águas profundas e escuras, é um dos mais misteriosos do mundo. Com mais de 35 quilômetros de extensão e profundidade que chega a mais de 200 metros, ele é famoso pelas lendas do monstro Nessie, que desde o século VI vem inspirando histórias e mitos. A primeira menção à criatura vem dos relatos do missionário São Columba, e a partir daí, Nessie se tornou uma figura lendária da cultura local. Em meio a toda essa beleza natural, o lago continua a inspirar curiosidade e imaginação. Se o monstro existe ou não, isso ainda é um mistério. Mas aqui uma coisa é certa: a aventura e lendas caminham juntas. E quem sabe você pode ser o próximo a ter uma história para contar. Quer você acredite ou não nas lendas, uma visita ao Ness é uma experiência que une história, natureza e muita imaginação. A cada viagem, uma nova emoção. E é disso que cada um de nós precisamos um pouco. Sair da rotina, visitar novos lugares, culturas, viver. E viver principalmente ao lado de quem você gosta. Família, amigos, companheiros. Viaje, saia para um passeio, mesmo que simples. Aproveite a vida ao lado de quem você ama. Porque é disso que todos nós precisamos um pouco. Até a próxima edição.